Queridos irmãos, queridas irmãs, é sempre uma satisfação, uma alegria muito grande dar início ao Caminhando Juntos. Nos lembra muito a nossa participação no Redenção e, de certa forma, mata um pouco a saudade, né? Nessa conversa com dois companheiros de lá, é como se a gente revivesse as coisas que acontecem no Redenção. Bom, e hoje, caminhando, na companhia de Sérgio Rodrigues e José Carlos da Silva, esses dois amigos e companheiros do nosso Redenção. E juntos, e também com a colaboração de vocês que nos assistem, nós vamos refletir sobre um tema contido no Livro dos Espíritos, livro quarto, na parte de. Esse livro quarto é Esperanças e Consolações, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos, e nós vamos iniciar com felicidade e infelicidade relativas. E aí, Sérgio, tudo bem? Olá, Jaime, tudo bem? Tudo bem, Zé Carlos? Espero que esteja tudo bem também com os nossos amigos e amigas que estão acompanhando conosco esse estudo. E Zé Carlos, tudo bem, Zé Carlos? Tudo, Jaime. É sempre um prazer redobrado estar aqui, né, participando, caminhando juntos, né, e que possamos ter um programa que nos enriqueça, a nós todos, né, a nós que participamos aqui diretamente e aqueles que estão nos assistindo. E, queridos amigos que nos assistem, é com muito carinho que nós realizamos esse trabalho. Esses dois companheiros estão sempre dispostos a cooperar, sempre que solicitados a participar, estão sempre dispostos. E vejam que isso é um trabalho importante, porque é a Casa Espírita se reunindo em tempos de pandemia, e essa reunião de forma virtual, e nós três aqui trazendo a contribuição das nossas reflexões, e que vocês possam, meus amigos, também caminhar conosco aí, refletindo sobre esse tema tão importante, felicidade e infelicidade relativas. E nós vamos conversar com o Sérgio Rodrigues. Vamos lá, Sérgio, na questão 920. O homem pode gozar de completa felicidade na Terra? Resposta: não, porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. E aí, Sérgio? Bom, é um princípio da doutrina que o espírito ele é criado na condição de simplicidade, de ignorância, mas que é fadado à felicidade completa e definitiva. Mas para que ele possa alcançar essa felicidade, ele terá de concluir uma trajetória evolutiva e chegar, então, à sua condição de espírito puro, com a evolução concluída. Terá de alcançar a perfeição conquistando virtudes, as que são possíveis a uma criatura, se despojando das suas imperfeições, da influência da matéria. Na Terra, os espíritos que aqui nos encontramos ainda não alcançaram essa condição. Por isso que os espíritos codificadores responderam que não pode o homem encontrar aqui na Terra a felicidade definitiva, completa, porque a vida aqui nos é dada com outra finalidade, como diz a resposta. Jesus deixou um ensinamento
de que há muitas moradas na casa do Pai, né? E que seu reino não é deste mundo. Então, são muito diferentes as condições de vida em cada uma dessas moradas. E a Terra é um planeta que ainda está numa categoria inferior, uma categoria de provas e de expiações, onde ainda predomina o mal, e por isso é destinado a espíritos que ainda trazem essas imperfeições, esse vício, denotando uma inferioridade moral. Esses espíritos vêm aqui à Terra não para gozar da felicidade, mas para expiar suas faltas, para submeter-se a expiações, a provas que os elevarão, né, nessa etapa de aprendizado e aperfeiçoamento. Por isso que os espíritos responderam que a felicidade plena, a felicidade completa, não é possível aqui na Terra, porque não é esta a destinação do planeta. Uhum. Mas é interessante, ô Sérgio, que nessa resposta o Espírito diz o seguinte: mas depende dele amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra, né? A felicidade relativa, né? Isso. Que é possível alcançar aqui na Terra. O fato de não ser possível a felicidade completa não significa que nós não possamos ter uma porção de felicidade, vamos dizer assim, né? Uma cota de felicidade. Então, depende de nós alcançarmos essa cota de felicidade. E eles explicam aqui, mais adiante, em que consiste essa felicidade relativa, como nós vamos ver aí daqui a pouco, né? Isso mas depende dele amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Isso dá ânimo para que a gente possa continuar, progredir, né? Como o Sérgio falou, no mundo de expiações e provas, no mundo inferior, onde predomina o mal, a coisa não é muito fácil. Mas nós estamos aqui todos com essa finalidade de superar o passado e conquistar o futuro, né? Superar o passado nas expiações e conquistar o futuro, aliás, conquistar o futuro nas provações, né? Bom, agora vamos ao Zé Carlos, na questão 921. Concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Aliás, a gente lembra que Jesus disse que meu reino ainda não é aqui, né? Ele diz muito bem isso, meu reino ainda não é aqui. Bom, então ele diz aqui, concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não acontece, poderá conseguir uma felicidade relativa? Vamos ver a resposta. O homem é quase sempre o artífice da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muitos males e alcançar a felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Agora, tem uma nota aí muito grande de Kardec, que nós não vamos lê-la toda, mas vamos ler só o início. O homem que se acha bem compenetrado de seu destino no futuro não vê na vida corpórea mais do que uma estação temporária. É como uma parada momentânea numa hospedaria precária. Consola-se facilmente de alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que deve conduzi-lo a uma posição tanto melhor, quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para realizá-la. E aí, Zé Carlos? É verdade, Jaime. E a gente assinala
para um aspecto, né? Nós vivemos num mundo de expiações e provas, ainda trazemos muitas dificuldades. Então, em função dessas dificuldades, a gente pergunta, né? Aonde a gente está querendo buscar a nossa felicidade? Né? Às vezes buscamos a nossa felicidade em coisas muito efêmeras, né? Em coisas que atendem muito mais aos sentidos, aos prazeres momentâneos. Isso é muito fugaz, né? Isso é muito efêmero, são prazeres momentâneos. E esse comportamento de alguns companheiros acaba gerando uma certa ansiedade e angústia naquilo que ela está buscando. Então, por isso que eu chamo atenção para esse aspecto, né? Onde a gente está querendo colocar a nossa felicidade. Quando a gente pergunta a uma pessoa o que te faria feliz, pode ser que alguém diga que seja ter um carro do ano, poder fazer uma viagem para a Europa, né? Enfim. Enquanto outras pessoas podem ser coisas que aparentemente são simples, mas tocam mais fundo a alma, toca mais fundo ao coração. É uma sensação e uma percepção diferente que traz bem-estar, que te traz tranquilidade, né? Isso acaba diferenciando muito as sensações que as pessoas, dentro desses dois aspectos, são só dois caminhos, exemplos, né? Necessariamente, o que a gente observa é efêmero, é momentâneo, né? E o outro parece ser mais perene, parece preencher mais a alma da pessoa, né? Então, às vezes, uma prática do bem, né? Procurar dedicar parte do seu tempo a cuidar também do outro, a ter um olhar para o outro, porque não dá para pensar numa felicidade isolada ou egoísta, né? No mundo que as relações são necessárias para o nosso crescimento pessoal, não dá para pensar numa felicidade personalista, né? Isso acaba isolando muito a pessoa e ela vai esbarrar com vários anseios e que inquieta a alma dessa pessoa. Ao contrário daqueles outros que procuram, de uma certa forma, na sua vida de relação, distribuir aquilo que tem, no bom sentido de, às vezes, ter uma conversa mais otimista, dar um pouco do seu ombro a alguém que lhe procura, né? Ter consciência da importância do respeito nas relações. Então, são aspectos que trazem mais a esse homem, né? Uma sensação de bem-estar, né? Mais profundo, mais verdadeiro, vamos dizer assim. Parece-me que nós, eu estou aí respondendo por mim, né? Nós colocamos a busca da felicidade em cima de coisas transitórias, como você falou, né? Então, ela passa a ser tão transitória quanto são essas coisas, né? Os bens materiais acabam, o próprio corpo físico um dia acaba, né? Quer dizer, claro que nós temos que cuidar do nosso corpo físico, nós temos que cuidar da nossa alimentação, nós temos que cuidar da parte material. O que a doutrina nos convida a fazer é que, além da parte material, que nós temos que trabalhar para ter um salário, para termos os nossos bens, né? A nossa alimentação, o nosso vestuário, nós temos que cuidar da parte espiritual, né? Nós não podemos cuidar só da parte material. Quando a gente coloca a busca da felicidade só em cima de coisas na ordem material, logicamente, tudo vai ser tão relativo e tão fugaz, como você falou, né? Como são essas coisas, né? Que um dia acabam também, se transformam, né? Bom, mas agora vamos passar lá para o Sérgio, para a questão 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro.
Haverá, contudo, algum critério de felicidade para todos os homens? A resposta é interessantíssima. Aliás, como interessantes são todas as respostas, É né? verdade. Para a vida material, diz a resposta, é a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Quer dizer, veja bem, para a vida material é a posse do necessário. Sérgio, o que você poderia nos ajudar a refletir sobre isso? Essa resposta aqui dos espíritos é uma receita, né? Para a É, felicidade. É é, uma, como se fosse uma receita do bolo, né? O que nós precisamos para podermos alcançar essa cota de felicidade possível aqui na Terra, que nós referimos há pouco? Com relação à vida material, é possuir aquilo que nós necessitamos, quer dizer, aquilo que nós precisamos para continuarmos nessa existência corpórea, né? Termos o suficiente para subsistir, para prover a manutenção da nossa família, a nossa própria. E com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Ou seja, estarmos conscientes de que estamos procurando fazer o nosso melhor, isso, cumprir as leis naturais, né? As leis de Deus, que nós temos que cumprir para podermos alcançar a perfeição. Nós temos a consciência de que estamos fazendo aquilo que está no nosso alcance, de acordo com a nossa evolução do momento. É claro que nós não vamos sair dessa encarnação já sublimados, né? isso, Já sair com toda a cota de perfeição possível. Mas o importante é que nós façamos sempre o melhor, né? Que podemos fazer, avançando sempre um pouco mais, e possamos sair daqui, dessa existência, pelo menos um pouquinho melhores do que aqui chegamos. Se isso, nós isso. conseguirmos isso, já estaremos sendo vitoriosos. A nossa reencarnação já estará sendo proveitosa. E mesmo porque, né, Sérgio, essa caminhada, ela é lenta, né? Ela não é uma coisa, e não deve ser uma coisa afobada também da nossa parte, né? Nós acharmos que vamos evoluir ou chegar a condições superiores num toque de mágica. Não é bem isso. É passo a passo, é conquista a conquista, é dia a dia. Não é isso, Sérgio? Essa tua colocação é muito importante para evitar que nós sejamos levados à autocondenação, né? Isso, Achar que isso, nós não estamos progredindo nada, estamos isso, isso. ainda somos ainda seres muito inferiores, inferiorizados. Então é preciso a gente ter essa consciência, né? De, como eu disse, nós não vamos nos sublimar da noite para o dia. Nós trazemos imperfeições, vícios acumulados no nosso interior, enquanto espíritos, há muitas existências, há muitos séculos. E isso não é fácil nos despojarmos dessas imperfeições, desses vícios, de uma hora para outra. Como nós pegamos Isso. uma folha de papel que não nos serve mais, fazemos uma bolinha e jogamos no lixo. Não é assim. Esse processo transformador é muito lento. A gente tem que lutar contra as nossas próprias... E nós somos os adversários de nós mesmos, né? Isso, Nós somos isso. os principais adversários. Nós temos que lutar contra as nossas tendências, na verdade, né? Mas é preciso que a gente não desanime, encontre sempre motivação, consciente de que a coisa é realmente gradativa, é demorada, mas também com uma outra consciência, que um dia nós alcançaremos. Isso é certo, Isso. porque é a nossa destinação, é o desígnio divino. Todos teremos que ser perfeitos. É interessante você falou aí, porque ele diz no final, para a vida material é a posse do necessário, para a vida moral a consciência é tranquila e a fé no futuro. A fé no futuro, isso é importante, né? Agora, ô Sérgio, essa luta constante, diária, nossa, é uma coisa que não é tão fácil. E às vezes as pessoas imaginam que isso se resolva com determinadas atitudes
religiosas, quando o próprio Jesus, em toda a sua preleção, ele fala da nossa relação conosco mesmo, com Deus e com o próximo, né, Sérgio? Aí às vezes, a gente se surpreende fazendo coisas, praticando determinadas ações, que a gente achava que já tinha superado. Isso mesmo. Né? Mas aí tem aquele famoso escorregão. Né? É isso aí. Então é preciso a gente entender que nós não estamos sujeitos a esses tropeços, né? E irmos superando, vencendo um a um, paulatinamente, e nos esforçando para que essas conquistas, essas melhoras venham o mais rápido que for possível, porque quanto mais rápido nós nos modificarmos, nós nos transformarmos, menos penoso será esse caminho, essa trajetória rumo à perfeição, né? Isso. Mas não podemos, como eu disse, nos lamentar, porque eu queria ser bem melhor, já podia estar melhor, porque isso não vai levar a nada, nós vamos ficar nos martirizando, nos autocondenando, cristalizando, né, essa situação, e não vamos sair do lugar. Isso mesmo, Sérgio. Agora vamos ao Zé Carlos. 923. Aquilo que seria supérfluo para um não representará para outro o necessário e vice-versa, conforme as posições? A resposta é muito grande, então eu vou ler só o início. Sim, de acordo com as vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, a vossa ambição e todos os vossos caprichos ridículos, para os quais o futuro fará justiça, quando compreenderdes a verdade. Sem dúvida, aquele que tinha 50.000 libras de renda e a ver reduzida a 10.000 se considera muito infeliz, por não mais poder fazer a mesma figura, conservar o que chama a sua posição, ter cavalos, lacaios, satisfazer a todas as paixões, etc. Julga que lhe falta o necessário, mas, francamente, achas que seria digno de lástima quando ao seu lado há muitas pessoas que morrem de fome e de frio, sem um abrigo onde repousem a cabeça? O homem sábio, para ser feliz, ora para baixo e jamais para cima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. Eu falei que eu não ia ler a resposta toda e acabei lendo, né? Porque a gente não podia parar, porque ela estava muito bem articulada, né? E precisava. E daí, Zé Carlos, como é que a gente vê isso? E a gente vê nessa pergunta dos espíritos lá, na época de Kardec, refletida na nossa realidade de hoje, né? Com as diferenças e injustiças sociais que a gente vê. Né? O homem ainda capenga nesse particular. A gente ainda não consegue ter uma sociedade equalitária. A gente não consegue ter ainda uma justiça que se faça de tal forma a dar oportunidades a todos. É bem verdade que os próprios espíritos comentam que essas diferenças elas vão haver, sim, até porque alguns espíritos não amadureceram o suficiente até para entender que ele também precisa de fazer algum esforço, né? E não criar um hábito de, dentro do meio em que vive, achar que, pela sua condição, todas as suas benesses têm que vir de fora. Não, ele precisa fazer também um esforço, né? A sociedade que a gente vive, o planeta que a gente vive, provas e expiações, inclusive um excelente terreno, justamente para exercitar essa relação com o próximo ao ponto de despertar em nós a necessidade de entender, quer dizer, despertar em nós o entendimento de que um dos entraves da associação, um dos entraves da felicidade vai estar justamente quando a gente esbarra com tanta infelicidade ao nosso lado, né? Então,
Isso também gera uma inquietação para aqueles que já têm uma certa visão da vida, né? Quer dizer, essa visão espiritual da importância de uma sociedade mais justa. Então, não tem como nós sentirmos uma felicidade plena se o nosso vizinho ainda sofre tanto ou tem tão poucas oportunidades. Então, isso na relação social é importante, esse despertamento. Zé Carlos, na questão 930 do Livro dos Espíritos, né? Os espíritos, respondendo a Kardec, dizem que numa sociedade verdadeiramente cristã, ninguém deve morrer de fome. Agora, é incompreensível, né? Você vê, existem tantas religiões, tantas propostas religiosas, e ainda morre gente de fome, inclusive no nosso país. Quer dizer, então, alguma coisa está errada, né? E a gente assiste na atualidade uma insensibilidade muito grande com relação ao outro, ao sofrimento daqueles que estão sob essa pandemia do novo coronavírus, né? Seus familiares estão sofrendo e certas autoridades tratam isso com a banalidade que nos causa, sinceramente, às vezes causa até certo temor. Gente, que mundo é esse? Que gente é essa? De onde veio esse pessoal com esse individualismo, esse personalismo tão forte que chega a ferir, chega a machucar, né? Mas, fala. Parece até que nessa relação, parece até que algumas pessoas chegam a ter um certo desprezo pela dor do outro. Isso. Então, isso realmente choca. Como nós temos que orar por esses que estão sofrendo da pandemia e pelos seus familiares enlutados? Poxa, peraí. Será que vai ser preciso a coisa chegar na nossa porta para que a gente desperte? Inclusive, você viu aí notícias, né? Quantas festas se realizando, né? Clandestinamente, né? Recentemente até de autoridades lá em Brasília, né? Uma festa com 400 pessoas. Quer dizer, eu não digo nem pelo risco sanitário que isso provoca nos próprios participantes e em outros, né? Com quem eles vão conviver em seguida. Mas eu digo mais pela falta de sensibilidade. Como é que ainda conseguem encontrar alegria, motivação para fazer uma festa, esbanjarem alegria, dançando, se embebedando, sabendo que tem milhares de pessoas morrendo, todo dia mais de 1.000 pessoas. Quer dizer, é realmente uma falta eu diria até de compostura, porque deveria, pelo menos, se conter, né? Um pouco, né? Em respeito a essas pessoas que estão passando por essas dores, né? São 200, quase 250 mil mortes. Quer dizer, quantas pessoas foram atingidas moralmente por essas mortes, né? Emocionalmente? E tem gente que não está realmente se importando com nada. Eu fui convidado para o casamento de uma pessoa até que nos é muito querida, casamento da filha dela, agora no início do mês, mas nós não fomos, né? A festa com 400 convidados. Eu não vou porque... E primeiro que a gente não tem nem disposição para ir, né? Considerando tudo isso. Você está numa festa lá, tomando, bebendo alguma coisa, comendo, dançando, bom, eu não danço, mas quem dança? Sabendo que naquele momento pessoas estão morrendo por falta de atenção, por falta de cuidado, por falta de atendimento médico. Ainda não fomos. Mas depois eu vi, a pessoa mandou o vídeo da festa, estava lotado de gente. Acho que é mais de 400. Negócio incrível, né? Impressionante. Sérgio, veja, você falou bem. Enquanto eles se divertem, muita gente está morrendo por falta de oxigênio, está morrendo por falta de assistência realmente
por parte do poder público, infelizmente. Eu acho que a vivência nessa bolha que muitos vivem, e é preciso que a gente se vigie para que não sejamos um de nós a fazer parte dessa bolha. Nessa bolha, o normal é isso. Eles não enxergam além disso. Eles só enxergam os que estão dentro da bolha com eles. Infelizmente, né? Quer dizer, o restante não existe. São invisíveis, né? Invisíveis. Quanta... Você vê esse padre Lancelotti, né? Esse homem é extraordinário. Poxa, esse homem sai e se mostra quem é. Aquele veio sem medo. É um negócio extraordinário. A gente nem quer exigir isso das pessoas. E o caso dele é um caso especial. Mas, gente, vamos ter um pouco de respeito. As pessoas que estão perdendo suas famílias. Tem gente perdendo pai, mãe, tia, filho. Peraí, são irmãos nossos. Essa falta de compaixão é difícil de entender. Mas, Sérgio, vamos continuar. Na 924. Há males que independem da maneira de agir e que atinge o homem mais justo. Haverá algum meio de ele se preservar deles? A resposta: o homem deve resignar-se e sofrê-lo sem murmurar. Se quer progredir, entretanto, sempre encontra consolação na própria consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, desde que faça o que é preciso para obtê-lo. E aí, Sérgio? São aqueles flagelos, né, que independem da vontade humana, causado por males naturais, né, por situações naturais inerentes ao próprio planeta. E acontecem, então, independentemente das nossas ações e que o homem não tem como evitá-los. Então, como explicam os espíritos nessas situações, o que cabe nos fazer é nos resignarmos, passarmos por essas dificuldades sem murmurar e aproveitar o impulso que o progresso o impulso que essa situação certamente vai trazer para o progresso, né? São, por exemplo, forças da natureza, flagelos naturais, essas coisas todas, né? E que servem também como provas para fazer com que nós venhamos nos adiantar na busca pelo nosso aperfeiçoamento. Para outros, são expiações, são situações que precisam ser passadas devido a comprometimentos do passado. Enfim, nada acontece por acaso. Então, a resposta dos espíritos é bastante clara, né, bastante objetiva. Sim. Sabe aceitar resignadamente, enfrentar a situação e buscarmos superar as consequências, para que possamos prosseguir na nossa caminhada. Quando Sérgio, ele diz aqui, o homem deve resignar-se e sofrê-lo sem murmurar, se quer progredir. Esse sem murmurar, eu entendo que é sem se revoltar. Porque, olha, murmurar, Sérgio, dor dói, meu filho, em qualquer um. Quando a dor chega, seja a dor física, você está com a dor de cabeça, com a dor, você está até com um filho sofrendo alguma coisa, você está com um sofrimento moral, isso dói. Então você murmura um pouquinho sim, você reclama. Agora, a revolta é que é problemática. Eu entendo essa murmuração, eu não sei se vocês pensam da mesma forma, mas eu entendo essa questão da murmuração aqui, quando ele fala sem murmurar, é sem se revoltar. Porque
Olha, E vem cá. essa resignação também, essa resignação a que os espíritos se referem, É. também não significa a imobilização, aceitar Isso, a situação, né? isso. E imobilizar sem fazer. Resignar-se é aceitar, compreender a situação, como você costuma dizer. Levanta, como é dar a volta por cima? Como é? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima e continua. Em frente, né? Isso é que é Isso. a resignação. Não é se aceitar passivamente, se imobilizar e não fazer nada. É. E também não ficar murmurando o tempo todo, né? Porque também não adianta, né? Também É, não adianta querer voltar contra a providência, por exemplo, né? isso, Isso é muito isso. comum, né? As pessoas dizerem, né? Ah, onde é que está Deus que não vê o que eu estou passando, não sei o quê. É preciso entender que tudo tem uma causa, né? E uma causa é que fomos nós, os causadores, e tem um objetivo que certamente vai ser, ao final de tudo, positivo para nós. Vai Você nos sabe, fazer impulsionar o nosso progresso. você sabe que para mim o difícil é, na hora do sofrimento, da dificuldade, a gente pensar nisso. Porque na hora que o bicho pega, a gente. Não é que a gente tenha esquecido, mas na hora a gente fica tão envolvido que às vezes toma até certas atitudes que não tomaria em outras circunstâncias, né? Mas Não, naquele Jair, o momento. que é o seguinte: poucas pessoas Ah, têm esse conhecimento que nós estamos começando a adquirir. isso. Então, nós não temos mais desculpas, É né? isso aí. Isso acontece, isso como você está falando, em um determinado momento a gente tem um apagão e se portar como se não tivesse conhecimento de nada, nós seremos mais cobrados do que os que não têm conhecimento, né? Porque a ignorância é um atenuante para Isso. determinadas situações, né? Então, a gente tem que sempre procurar se manter. Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é fácil, que não há, que isso é inadmissível, não. Mas a gente tem o dever, né? Porque para isso é que nós estamos aqui, né? É, Senão, não adiantaria a gente estar buscando esse conhecimento todo, fazendo essas reflexões, se isso, nós não isso. transformássemos isso em atitude nas Em nossas vidas. atitude. Isso mesmo, atitude em nossas vidas. Falou tudo, Sérgio. Agora vamos lá para o Zé Carlos. 925. Por que Deus favorece com os dons da riqueza a certos homens que não parecem tê-los merecido? A resposta: é um favor aos olhos do que apenas veem o presente. Mas sabei o bem, a riqueza é quase sempre uma prova mais perigosa do que a miséria. E realmente, né? Você sabe que os espíritos dizem que as duas grandes provas nossas aqui na Terra é a riqueza e a É beleza, né? beleza. Então, e você, o que é que tem para dizer para a gente aí, Zé Carlos, nessa resposta interessante dos espíritos, né? E a riqueza, como ser uma, por ser uma grande prova, ela poderia se transformar num grande trabalho de crescimento de riqueza espiritual, né? Em vez de olhar para frente ou para cima, também olhar para baixo, ao seu redor, né? E fazer da riqueza um instrumento, claro, de bem-estar para si, mas que pudesse lançar um olhar também para a sociedade, aqueles que estão à sua volta. Então, administrar bem a riqueza. Até porque, administrar bem, até porque já teve pessoas que tiveram a possibilidade de repente, ter uma riqueza na mão, riqueza material que eu falo, e acabaram por não saber administrar isso, ou perdendo tudo, né? Ou até querendo ajudar os outros, perdeu a mão, o controle disso, né? Enfim, e acabou jogando também fora isso, essa oportunidade. Então, acho que a riqueza ela mexe muito com o nosso egoísmo, né? Nos testa muito na nossa avareza, no nosso egoísmo, na nossa, às vezes, até insensibilidade diante da miséria do outro. Então, realmente, é uma grande prova. Mas é o que eu digo, né? Poderia ser um grande instrumento de riqueza da alma, né?
Zé Carlos, como foi para o Lins de Vasconcelos, né? O Lins de Vasconcelos, espírita, né? Ele tinha uma situação financeira excelente. Olha, mas o que ele fazia pelo outro, inclusive no movimento espírita, aquele encontro das mocidades espíritas que houve aqui em Niterói há muitos anos atrás, foi promovido por ele. Ele que custeou. Quer dizer, o Lins de Vasconcelos, ele soube usar aquilo que ele conquistou em termos de dinheiro, em termos financeiros, econômicos e financeiros. Ele soube utilizar. Espírita é um exemplo para nós, né? Agora, a gente observa que a fortuna no mundo está na mão de poucos, né? Exato. E algumas pessoas, às vezes, até lançam mão do seu dinheiro e tomam atitudes em benefício do outro, mas muitas vezes usam isso como letreiro, né? Como fachada pessoal, né? Então, até mesmo esse ato, em termos morais, perde a sua força, o seu valor, a sua grandeza, quando ele busca, através disso, algum tipo de benefício. Nem que seja projetar o seu nome para conquistar outras coisas. Tem que se ter um pouco de cuidado com isso também. Porque eu acho que tudo isso parte do entendimento que a gente tenha de Deus, do que estamos fazendo aqui, de onde viemos e para onde vamos. Eu acho que, entendendo isso, fica um pouco mais fácil, aliás, bem mais fácil, né? A gente poder se desprender um pouco dos bens materiais em benefício de uma sociedade mais justa, em benefício daqueles que têm menos, porque aqueles que têm mais têm que ajudar os que têm menos, os que sabem mais têm que ajudar os que sabem menos. Não é isso? Não tenha dúvida. E isso aí é praticar o bem, né? E daí, muitas vezes, é que vem aquela sensação que preenche a alma de bem-estar, de felicidade, de consciência tranquila, de ter podido usar a sua fortuna como instrumento de bem-estar ao outro. Não necessariamente ter que ir para a miséria para dar para os outros, mas saber inteligentemente administrar isso. Houve outro exemplo também no movimento espírita, Fred Figner, né? O irmão Jacó, né? Daquele livro Voltei. Fred Figner também foi até presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele que introduziu no Brasil o gramofone e a máquina de datilografia. Olha. Ele foi que introduziu no Brasil a máquina de datilografia e o gramofone. Ele tinha uma situação financeira excelente. Agora, era uma pessoa realmente que fazia disso um projeto de progresso, né? O que é interessante para nós, né? Verdade. Bom, continuando, vamos para a questão 926. Criando novas necessidades, a civilização não é a fonte de nossas aflições? A resposta: os males deste mundo estão na razão das necessidades artificiais que criais para vós mesmos. Aquele que sabe limitar seus desejos e olhar sem inveja o que esteja acima de si, poupa-se a muitos desenganos nessa vida. O mais rico é o que tem menos necessidades. Ainda tem um pedacinho aqui. Invejais os gozos dos que vos parecem os felizes do mundo. Sabeis, porventura, o que lhes está reservado? Se não gozam, senão pessoalmente, são egoístas e sofrerão as consequências. Antes deveis lastimá-los. Deus permite algumas vezes que o mal prospere, mas a sua felicidade não é de causar inveja, porque pagará com lágrimas amargas, né? E aí, Sérgio, como é que a gente vê isso? Eu acho essa frase aqui sensacional, é uma profundidade,
o mais rico é o que menos necessidade tem. É isso aí. A gente vê no cotidiano, né? Pessoas com Isso. tão pouco e que se sentem tão felizes, né? Da vida, pessoas que lutam com dificuldades, mas aquele pouco que tem é o suficiente para fazê-las felizes, né? Fazê-las conviver com seus familiares numa situação boa de convivência amorosa, né? Enquanto que outras famílias com muita riqueza enorme acabam se autodestruindo, né? O excesso de bens acaba gerando desentendimento, conflito de interesse. Isso. Então, quando os espíritos falam aqui que o progresso, né, que é uma fonte de novas aflições, porque traz novas necessidades para aqueles que não sabem controlar os seus desejos, isso também é outra realidade que a gente vê no cotidiano. Isso. Pessoas têm um telefone celular que é maravilhoso, funciona muito bem, aí sai um modelo que é um pouquinho diferente, mas só porque é um modelo novo, a pessoa vai lá, já compra o outro modelo, já gasta uma fortuna, muitas das vezes até se endivida. Isso. Um problema futuro, apenas pelo desejo de consumir, pelo desejo de possuir. Mas a sociedade realmente, ao par do progresso que a humanidade tem realizado, tem essa situação. O progresso, desculpe, o consumismo, ele é incentivado. A propaganda, ela é uma coisa que ela não é direcionada só para quem tem o poder econômico, que pode adquirir alguma coisa. Ela é generalizada, vai para o rico e vai para o pobre. Então, aquele que é rico, vê aquela propaganda, é atraído por ela, vai lá, compra e pronto, resolveu o problema. Mas aquele que é pobre, que não tem a condição financeira de adquirir o que está sendo anunciado, ele se sente infeliz realmente, fica frustrado, porque ele é incentivado a consumir, mas a sociedade não lhe dá os meios necessários para ele adquirir o de que necessita para consumir. Quer dizer, ainda temos esse contraste, essa coisa ainda um pouco cruel da humanidade, né? O mais pobre se endivida, né? O rico vai lá e compra, como você disse. O mais pobre, se precisar de ter, ele tem que se endividar. Não há como, né? E aí a coisa fica complexa, né? Mas você falou o negócio da vida simples, da família. É engraçado que a gente está perdendo aquele gesto espontâneo das famílias antigamente, né? Que um parente dizia, olha, eu vou ir na sua casa, vem, a gente vai pôr água no feijão, que não sei o quê, né? Essas expressões que significam o aconchego, a aproximação, elas estão deixando... Antes dessa pandemia mesmo, isso aí estava desaparecendo dentre nós, né? Essa convivência familiar. A família antigamente, eu sou do Espírito Santo, do interior do Espírito Santo. Eu era de família pobre, lá no interior do Espírito Santo, tranquilo, é pobre mesmo. Então, mas na minha casa, estagiavam primas e primos para estudar lá na cidade que eu morava, e que vinham de Vitória, e que vinham de outros lugares. E muitos moravam até um certo tempo conosco, e era um prazer dividir o que a gente tinha na família, e que era pouco. Mas era um prazer aquilo, e acho que aquilo, esse afeto, esse relacionamento alimenta as pessoas. Eu acho isso, sabe? Alimenta. Sem dúvida, né? Você está... É isso aí. Agora, infelizmente, a vida moderna, esse consumismo extremado, aí junta as imperfeições que nós já temos, de egoísmo, e aí junta, dá esse caldo, né? As pessoas se importam mais com o consumismo, com a aquisição de bens, do que com a fraternidade. A fraternidade vai ficando um pouco de lado, né? Isso. É uma coisa que a gente precisa, né? A humanidade precisa refletir um pouco mais sobre isso. Isso. Agora, Zé Carlos, vamos lá na 927. Certamente o supérfluo não é indispensável à felicidade, porém o mesmo não se dá com o necessário. Ora,
não será real a infelicidade daqueles que estão privados do necessário? A resposta: na verdade, o homem só é infeliz quando sofre a falta do necessário, a vida e a saúde do corpo. Interessante isso, né? Essa privação talvez se deva à sua própria culpa. Daí, porque só tem que se queixar de si mesmo. Se a culpa for de outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe tiver dado causa. Muito interessante isso aí, hein? Não Tem tenha dois, dúvida. tem duas vielas aí, né? Tem dois viés interessantes, né? É só olhar o que a gente está vivendo hoje, né, Jaime? É, É essa dificuldade do entendimento do bem-estar das pessoas, né? Agora, é interessante também perceber o seguinte, que a dor, quando chega, ela vai chegar igual para todo mundo, né? E o que a gente também percebe é o seguinte, às vezes as pessoas que vivem com mais dificuldades, talvez por essa experiência, né, porque às vezes a dificuldade lapida um pouco o coração, né? Até pelas experiências que vive, parece que faz com que essas pessoas sejam mais sensíveis. Então, até pegando um pouco do exemplo que você falou do Espírito Santo, né, dessa alegria de receber, e você mesmo falou, né, que veio de uma família pobre, mas certamente o que tinha era dividido, né? é isso aí. Não é? Então, É, e tinha até prazer, satisfação em dividir por ver, por primeiro poder proporcionar isso ao outro e perceber no outro também a alegria de estar num ambiente como aqui. Né? Às vezes a dor, a dificuldade, ela traz esse lapidamento do coração e traz uma sensação de bem-estar e de momentos felizes, né? Porque passar necessidade não é brincadeira, só é, quem as passa é que sabe, é. né? Mas também traz esses momentos de verdadeira sensibilidade, que passa a ser um pouco de um alento até para a realidade que se vive. Né? E um outro aspecto também, até baseado na questão anterior, da colocação do Sérgio, às vezes as pessoas admiram muito as pessoas que têm uma boa posição social, às vezes se esmeram nessas pessoas, às vezes chegam a elas por interesse, transformando uma dificuldade para esse que muito tem, mas olha, a gente nunca sabe, né? Atrás daquela fachada, daquele prédio bonito, daquele carro bacana, às vezes tem dores grandes também. Isso, claro. Existe ali desestruturas familiares, movidos por vários fatores, né? Às vezes por interesses, né? por desagregação familiar, muitas das vezes. Então, às vezes, manter aquela estampa custa muito mais caro do que aparentemente se pensa. Então, É. algumas Agora, pessoas. Zé Pode falar. Carlos, aqui na resposta, ele diz: daí porque só tem que se queixar de si mesmo. Quer dizer, aquele que não está correndo atrás, Não, né? exato. Mas, em compensação, veja, ele não para aí. É isso, esses dois viés aqui que eu acho interessante. Se a culpa for de outrem, a responsabilidade recairá sobre ele, sobre aquele que lhe tiver dado causa. Porque, veja bem, o poder público tem que criar oportunidades, Claro. tem que criar condições de saneamento básico nos lugares, em determinados lugares, para que essas pessoas tenham possibilidade de crescer, de se melhorarem. Quer dizer, há uma atuação aí de fora que também influencia. Não é só a vontade do indivíduo de mudar Sim, um ambiente, porque a vontade dele, às vezes, sozinha, não é o bastante para ele mudar determinadas situações que dependem de aplicação pesada do poder público. Saneamento básico do nosso país é uma coisa absurda, né? não Então, tenho a dúvida. gente vê crianças brincando em valas Não. sujas, né? E daí por diante. E a Bom, questão Isso do é. emprego também, né, Jaime? A questão isso, do isso, trabalho. Então, isso, isso. O poder público tem que dar condições das pessoas trabalharem, Justo. porque você não pode ficar vivendo definitivamente
de programas sociais, porque são importantes, fazem falta, precisam ser implementados, mas até por uma questão de dignidade, é preciso que se ofereça o trabalho. Como diz a música do Gonzaguinha, parece que é do Gonzaguinha, outro do Fagner, sem o seu trabalho o homem não tem honra. Do Gonzaguinha. Gonzaguinha. Essa música é excelente, essa música é linda. Não pode ficar dependente toda a vida do poder público gerar um programa, dar um suplemento. É preciso, mas, como você falou, infelizmente aqui nós estamos nesse ponto, né, nas questões sanitárias, de educação. Educacional, isso que eu ia falar também. E nós estamos muito atrasados, precários, né? É verdade. Bom, então vamos lá. Agora acho que é Sérgio, né? 928. Evidentemente, pelas características de nossas aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo. Muitos males não provêm do fato de não seguirmos essa vocação? A resposta é verdade. E muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos do caminho que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhes assim a felicidade. Serão responsabilizados por isso. É engraçado isso, porque às vezes pai e mãe quer distorcer a aptidão do filho, quer que o filho siga a carreira dele, ou essa ou aquela carreira, sem ver a aptidão, não é, Sérgio? Exatamente, né? Porque ao reencarnar, nós trazemos as nossas tendências, as nossas aptidões, né? Isso. E justamente são os que o que vai facilitar o nosso progresso, nós desenvolvemos a nossa profissão, né? Aí muitas vezes acontece isso, né? Eu já vi exemplo, né, de pais que obrigaram o filho a estudar uma determinada carreira, o rapaz estudou, se formou, aí ele chegou para o pai, pegou o diploma e falou: está aqui, ó, esse diploma é seu, agora eu vou estudar o que eu quero. Quer dizer, esse pelo menos ainda teve, né, uma força, né, conseguiu. Isso aí. Mas não é comum, né? Não é muito comum, né? Então, é uma coisa que realmente é uma responsabilidade dos pais, né? Quererem impingir aos filhos uma carreira que ele não tem vocação. Que aí, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir êxito naquela carreira, não vai ter uma carreira vitoriosa, vai se frustrar e vai gerar infelicidade, que é o que está sendo tratado aqui, né? Nós, como pais, às vezes, com relação aos nossos filhos, nós queremos o sucesso financeiro deles. Claro, o pai quer que o filho tenha uma vida independente, que ele tenha condições de ter uma vida independente, né? Agora, nós não podemos deixar de observar a aptidão dos nossos filhos. Não vamos emoldurá-los ou uniformizá-los com aquilo que nós pensamos que eles deveriam ser, que eles serão seres humanos frustrados mais tarde. Pior é isso. Pior é um ser humano frustrado de não ter feito aquilo que devia. E às vezes culpa os pais. Fica. Aí Não, fala. Jaime, e muitas das vezes é jogar sobre os filhos a sua própria frustração. Isso, porque quer que ele seja aquilo que aquele pai ou aquela mãe não conseguiu ser. Não conseguiu eu já ser. Vi isso. Não conseguiu ser. Eu conheço também casos assim. Cria uma fantasia em torno disso e, às vezes, até atravanca a possibilidade daquele jovem se desenvolver naquilo que ele é apto a fazer. E o tempo já está chegando, nós estamos quase chegando ao fim. Então, eu queria ver com vocês, vejam, nessa situação mesmo, a questão da aptidão, das tendências, né? Eu vou perguntar vocês para ver como é que vocês... Quer dizer, é muito fácil a gente agora dizer o que faria, mas quando a pessoa está no fogo da experiência, nem sempre é tão fácil.
Vocês já pensaram, por acaso, se tivessem um filho ou uma filha, como tem vários companheiros dirigentes importantes do movimento espírita, pessoas que dão uma contribuição excelente no movimento espírita, pessoas capazes de realizar a proposta do Cristo e a proposta espírita, que souberam levar bem essa situação. Então eu pergunto a vocês, se por acaso vocês tivessem um filho ou uma filha com tendências homossexuais, como é que vocês agiriam? Porque antigamente, veja bem, eu cito sempre isso, antigamente, quando uma menina engravidava fora da hora, muitas vezes ela era expulsa até de casa. Eu conheci, e aliás, existe até uma história do próprio movimento espírita, de um presidente de uma casa espírita que fez isso com a filha, né? Então, hoje, é o homossexual que lida com essa situação. Ele, confiando nos pais, como alguém que poderia ajudá-los, né? Ele chega e confidencia. Ele mostra uma confiança enorme para os pais, dizendo da sua tendência. Vocês já pensaram nisso? Como é que vocês poderiam reagir? Porque isso está aí em pauta. E é preciso de nós espíritas estarmos atentos. Posso responder? Pode? Ô, Jaime, eu acho o seguinte, isso depende muito também da evolução do pensamento, né? Isso, claro. Né? Há 50 anos atrás, o homossexualismo era uma coisa, né? Ainda tem pessoas que acham isso, né? Tem religiões que acham que é coisa do diabo, tem pessoas que acham que podem mudar a tendência do filho através de pancada, de castigo, né? Tem outros que acham que tem tratamento psicológico. Então, no caso, é difícil a gente se posicionar e dizer assim, não, eu faria isso. Eu, pelo que eu me conheço, pelo que eu penso do assunto, eu sempre tive esse entendimento, é o seguinte, sabendo que é algo que você não pode modificar, não existe isso. Você, uma pessoa que é homossexual, você transformá-la, fazendo com que ela deixe de ser homossexual. O Espiritismo nos mostra a causa disso, né? São causas espirituais, a pessoa é uma tendência que ela traz de outras encarnações, etc, etc, né? Então, eu acho que não faz sentido. Eu acho que eu aceitaria, em primeiro lugar, não porque eu seja santo, nem que eu seja muito bom, nada disso. Isso. Em primeiro lugar, eu tenho consciência que não adianta. Não adianta você aplicar o castigo que for, fazer o que você for, expulsar de casa, fazer isso, fazer aquilo, que não vai mudar, né? Isso não se muda. Não tem essa coisa. Então, aqui comigo não aconteceu, mas se acontecesse, eu acho que o meu procedimento não poderia ser outro. Você tem que aceitar a situação, conviver, porque você não pode, também é inadmissível você deixar de amar um filho porque ele é homossexual, né? Pois isso é que é o problema. Que amor é esse, né? Você só ama o seu filho se ele for moldado se ele seguir o seu molde, né? Isso não é amor, né? Isso é uma dominação. Então, e tem outra coisa, né, Sérgio? Você, como pai que ama seu filho, você, nesse caso, no meu entendimento, você deve ajudar para que ele tenha uma vida o mais possível observadas as leis que compõem a busca da felicidade de cada um de nós, né? Porque o problema que eu acho do sexo, seja homo ou hétero, é a promiscuidade. Porque se você não ampara um filho ou uma filha nisso, ele pode cair na promiscuidade, ele ou ela. E aí a responsabilidade é maior. E principalmente a gente tem que considerar a sociedade ainda discrimina em todos os setores, no setor do trabalho. Isso.
aqui para nós, até em algumas instituições espíritas, há uma certa Opa! discriminação. E há Né? mesmo, sim. Então, Sim. você tem que apoiar a criança para enfrentar esse problema. Porque você já tem Isso. esses problemas todos lá fora, extramuros, né, da sua residência. Se a pessoa chega em casa e você ainda apresenta um outro problema, gera uma guerra, aí o que você está fazendo? A infelicidade do teu filho atingir um nível insuportável, né? É. Aí depois não adianta se lamentar, não adianta ficar chorando com as consequências. Você sabe que uma vez eu ouvi uma entrevista, é de um jogador, se não me engano, o nome dele é Cerezo. Ele tem uma filha que É o Cerezo. é, é modelo, né? Mas ela é trans, né? E É. não, é travesti mesmo, né? Não sei se é trans ou se é travesti. Parece que é travesti, é um filho Aí que eu parece ser sei travesti. que ela deu uma entrevista com ele apoiou. Então ela disse: veja bem, se meu pai não me apoia e a sociedade não me aceita para trabalhar, como é que eu vou ganhar dinheiro para me sustentar? Né? Olha que interessante. O bom é que o pai apoiou, estava junto. Nós temos um orgulho aí, que é um negócio difícil. E você, Zé Carlos, o que você gostaria de dizer? Olha, eu acho que vocês até já colocaram coisas tão importantes em torno de um assunto que não deveria ser, mas é tão delicado, né? É. Que é a homossexualidade, até Zé Carlos, só um instantinho. Eu toquei nesse assunto porque na semana passada surgiu algo nesse sentido, envolvendo famílias do movimento espírita, né? E que existem famílias do movimento espírita que compreendem e levam a cabo a ajuda. Eu conheço alguns casos muito importantes que deram uma contribuição importante. Você vê até, tem aí na sociedade de uma forma geral, e eles são espírita, né? Esse Maurício, daquela charge da, daquela Maurício de Luluzinha, não? Souza. Hein? Maurício de Souza. Maurício de Souza, o filho dele é homossexual, ele aceita o filho como homossexual, aceita a relação dele, porque veja, se ele não aceita a relação dele com a pessoa com quem ele vive, vai ser pior, porque ele vai levar uma vida possivelmente promíscua. Porque Isso. sexo fala alto em todo mundo. Isso aí Fala, que Zé Carlos. todas as colocações de vocês foram tão pertinentes, né? Agora você imagina uma criança que já no final da terceira infância, entrando para adolescente, já se sente diferente no seu convívio social com os outros meninos. Muitas das vezes já começa a sofrer um bullying. Eu acho que nesse momento a família esclarecida, centrada, é extremamente importante para acolher essa criança, né? Porque ela precisa de uma fortaleza, ela precisa estar envolvida por uma estrutura, e isso é dentro da família. Dificilmente se encontra isso fora, né? Então, o papel da família é extremamente importante, até porque, infelizmente, essa pessoa ela vai sofrer muita discriminação no meio social. O Sérgio falou questão de trabalho, questão social, enfim. E ela ainda... você também colocou uma outra coisa que é extremamente importante, porque para algumas pessoas que não têm esse apoio, muitas das vezes acabam enveredando para o caminho da prostituição para poder se sustentar, né? Não é simplesmente um comportamento... Não, é para poder se sustentar, às vezes para poder comer mesmo, né? Enfim. Agora, e muitos outros tentam se esforçar buscando um caminho que dê a essa pessoa, né? Que dê a ela estrutura, formação, enfim, e todos relatam que é uma luta hercúlea, porque elas estão sempre encontrando... Agora, é aquilo, né, Jaime? Isso é uma grande prova ou expiação, né? Muitas vezes mais uma prova que é extremamente difícil, né?
E é um grande exercício para esse espírito. Agora, a doutrina espírita realmente ela é extremamente esclarecedora. Primeiro, porque ela nos mostra que o espírito, na sua essência, não tem sexo. Muitas das vezes, reencarnar como um homem ou como uma mulher está na relação direta das suas necessidades evolutivas e provavelmente a gente vai experienciar essas duas vivências. E talvez até, em função dessa relação, de uma influência, de uma reencarnação num corpo e muito próximo de outra reencarnação, trazer essa influência, e às vezes até trazendo modificações estruturais mesmo, biológicas, hormonais, que faz com que haja um hibridismo no desenvolvimento hormonal, e aí uma criança que pode nascer com sexo ter tendências físicas, fisiológicas e até psicológicas do sexo oposto. Inclusive, esse é um fator que a medicina reconhece como uma necessidade real de fazer a troca de sexo. E que muita gente ignora. Isso. Veja bem, a Organização Mundial de Saúde acabou com o título de homossexualismo, né, que significaria doença, e passou a ser homossexualidade, condição de, né? E veja bem, quando eu trouxe esse assunto, e nós aqui conversamos sobre ele, nós não estamos dizendo que isso é fácil, não. Não é fácil para um pai, para uma mãe, não é fácil para a pessoa, né, a moça ou o rapaz. Nada disso é fácil, mas faz parte da vivência humana. Como difíceis são outras experiências também na vida humana, né? E, na minha opinião, a questão do sexo, tanto hétero como homo, está na questão da promiscuidade. Porque muita gente, às vezes, não quer aceitar o homossexual na casa espírita, mas aceita um hétero totalmente pervertido, né? Isso. Quer dizer, veja bem, não dá para entender aí. Bom, mas, meus amigos, nós não estamos dizendo que isso é fácil, não. O que a gente precisa fazer é começar a levantar essas questões para nós começarmos a pensar que pode surgir na nossa família, como neto, como neta. Nós temos filhos que darão frutos. E se esses netos, essas netas, né, o futuro, como é que vai ser? Aí é preciso da gente já estar começando a mexer com essas coisas. A vocês dois, eu agradeço e dou a palavra a vocês dois agora para se despedirem. Ao Sérgio, passou tão rápido, né? O tempo voa, né? A gente começa a refletir sobre esses assuntos, não sente a partir do tempo. Bom, só, mais uma vez, confirmar, é uma satisfação que se renova a cada vez que a gente participa dessas reflexões. Esperamos que possam ser proveitosas para os nossos companheiros que estão nos prestigiando e até uma próxima oportunidade, então, se Deus quiser. Isso. Zé Carlos, é com você. Bom, também é sempre um prazer estar participando, caminhando juntos, né? A gente tem essa sensação, nessa interação, que estamos literalmente juntos. Isso é muito bom, é muito prazeroso. É muito e junto bom, também sim. com aqueles que estão nos assistindo, né? E o que eu deixo mais uma vez, falando como a doutrina espírita nos consola e nos conforta, né? Nos mostrando, nos dando um norte que seja. Não que a estrada seja fácil, porque não o é, né? Mas que a gente tenha sempre esperança para poder lidar com o mundo que a gente está vivendo. E que a gente também possa dar uma contribuição que seja. A menor, às vezes, uma pequena contribuição pode ter um impacto que a gente nem imagina. Então, que a gente não fique à margem do próprio progresso. Isso mesmo. Então, que todos fiquem bem. Isso mesmo. E eu agradeço muito a companhia do Sérgio, a companhia do Zé Carlos, nessa caminhada sobre felicidade e infelicidade relativas, né? E que nós possamos pensar nisso. Tudo que nós conversamos aqui, veja bem, nós abrimos o nosso coração,
Nós três aqui avaliamos tudo isso com uma honestidade intelectual e moral importante. Nós conversamos sobre esses temas, nos abrindo realmente, mostrando para vocês que estão nos assistindo aquilo que nós pensamos e o que a doutrina nos aponta como rumo importante. Que nós possamos continuar caminhando com vocês, junto conosco. Um abraço afetuoso para todos vocês e um abraço afetuoso também para Sérgio e para Zé Carlos, que tanto ajudaram nessa caminhada.